mercado imobiliário, várias pessoas estão entrando aqui, vários especialistas estão dando várias dicas de como fazer um trabalho legal de marketing, como você se comportar nesse momento de isolamento, que tipo de trabalho de inteligência emocional pode ser feita. Então, assim, tá sendo fantástico. Não deixe de convidar os amigos, ó, dá aquela pergunta, aquela curtida e o coraçãozinho, porque quando você coloca aqui o coraçãozinho pra gente, a nossa energia aumenta, nós ficamos felizes, sabemos que vocês estão gostando. Então, o nosso assunto de hoje vai ser muito interessante. Eu acho que todos vocês têm aquela dúvida de como montar um negócio, de como fazer alguma coisa, né? A famosa arte de como fazer algo, né? Como que eu começo, que processo eu faço. Eu acho que é uma pergunta que nós direto estamos fazendo. E hoje eu vou trazer um especialista nessa área, especialista, ele é trainer de mentalidade voltado para isso, ele é coach, ele é palestrante, ele é mentor, é o Elias, daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente, falando um pouquinho da experiência dele. Deixa eu até colocar aqui o Elias, vamos lá. Muito bem-vindo, Elias, eu sei que você... E assim, o assunto dele é maravilhoso, eu acho que vai ajudar todos nós com dicas super simples pra gente saber como fazer, saber onde quer chegar, saber como ter um objetivo. Oi, Elias, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Cecília? Oi, que prazer estar aqui com você. Seja bem-vindo. Estou te ouvindo super bem. Eu acho que o pessoal aí, pessoal, se vocês estiverem ouvindo a gente super bem, coloca o joinha, porque é a nossa referência. E não esqueçam do coraçãozinho, que o coraçãozinho vai nos dar muita energia na live de hoje, o coraçãozinho. Elias, gratidão por você estar aqui conosco. Eu comecei a live já falando sobre o seu assunto, que é fundamental em todos os setores da vida, né? A arte de como fazer, né? É uma coisa tão simples e tão, né? Às vezes complicada, é simples e complexa, né? Porque a gente nunca sabe o que fazer, não sabe que atitude tomar na vida, nos negócios, em várias áreas, em vários setores. Então, Elias, eu quero te ouvir. Eu quero que você antes me conte um pouquinho da sua história, como que você chegou nessa área, como é que você se dedicou a ser esse especialista e a gente quer te conhecer. Legal. Bom, muito obrigado, Cecília. Gratidão mesmo pela oportunidade. Interessante que foi uma conexão, né? A gente se encontrou rapidinho e vamos embora, e fizemos, marcamos esse encontro. E nada é por acaso. Então eu tenho certeza que eu vou conseguir compartilhar bastante coisas com o seu público, né, com o meu público também que vai entrar. E aí você pode ficar à vontade também da gente interagir, da gente conversar, né? Eu acho que o mais importante disso tudo é a gente ter essa conexão de conversar. E se o pessoal tiver alguma dúvida, alguma pergunta, também fazer, né? Para poder colocar aí, para poder a gente ajudar o máximo de pessoas possível. E até estava falando hoje de manhã cedo numa live o seguinte, que quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce, né? Então, esse compartilhamento, passando esse conhecimento é legal, porque a gente consegue também crescer muito. E eu vou te falar que nos últimos 24 dias eu cresci muito mais do que nos últimos 4 meses, para você ter uma ideia. De tantas pessoas que eu conheci, que eu conversei, de tudo quanto é tipo, é um processo igual que você está fazendo, né? Pessoas de várias áreas que estão sendo bem legais, está fazendo uma evolução muito grande. Sensacional. E me conta, vamos lá. História, né? O que te levou para você ir para essa área? Me fala um pouquinho de você. Quer te conhecer? Vou falar. Curioso. Então é o seguinte, o Elias ele tem já uma vasta experiência de liderança, tem mais ou menos aí uns 30 anos, não vou falar muito a minha idade, mas 30 anos dá para ver que, né, a gente já passou um pouquinho dos 50, e durante muito tempo eu trabalhei com gestão, né, com liderança, equipes de venda, equipes em lojas, e aí fazendo muita coisa de planejamento. O que você mais aprende nessas grandes empresas é planejar e fazer as coisas acontecerem. Só que quando chegou um determinado momento em que eu resolvi ser empreendedor, ok? E todas as vezes que eu tentei ser empreendedor, eu tive a oportunidade de fazer o que eu mais sabia,
que era colocar em prática o que eu, né, usava nas empresas. Então, eu me tornava um empreendedor, ia, quebrava. Aí voltava para a empresa de novo, como assalariado, fazia grandes resultados. Não, agora está legal, já vou fazer de novo. E isso foi acontecendo. Ir e volta, ir e volta. Eu falei, caramba, onde está o problema? Né? Aí eu comecei a fazer treinamentos de inteligência emocional. Tá. Em 2004 eu comecei a fazer alguns treinamentos. Né? E aí até agora eu ainda faço. Inclusive fiz a formação de coach, de Master PNL, Master Coach, e todos os treinamentos que nós fizemos juntos também, alguns. E quando chegou em 2015, eu falei, tomei a decisão de que eu não queria mais trabalhar para ninguém, que eu seria realmente empreendedor dessa vez. Né? E aí eu fui lá e parti para fazer isso. Deu certo, né? Comecei a usar as técnicas que eu utilizava nas empresas que eu trabalhei, com todo o conhecimento, com a formação acadêmica. Foi dando certo. Aí entrou uma crise. Em 2016, né? Começou a crise, e aí eu falei assim, caramba, e agora? O que eu faço? 2017, lá embaixo, eu precisava me reinventar. E aí eu comecei a entender o que estava faltando para mim. E o que estava faltando para mim era justamente o seguinte: como eu fazer para eu colocar todo esse meu conhecimento em prática? Depois de ter passado por vários treinamentos e tal. E como? E aí eu comecei, dentro desses treinamentos que nós fizemos, eu vi que muita gente, algo em torno de 95%, faz esses treinamentos e não coloca em prática. Eu falei, caramba, então eu estou junto com esse grupo aqui, mas eu não quero ficar nesse grupo, eu preciso fazer diferente. Tá. E aí eu comecei a entender que a importância da clareza do objetivo. Tá. Ter clareza de onde eu quero chegar. E assim, parece simples, porque quando você fala isso profissionalmente, você fala assim, cara, eu quero vender 1 milhão, eu quero faturar X. Então assim, você tem alguma coisa que você consegue medir. Uhum. Okay? Então se você tem lá um objetivo para vender, faturar 1 milhão, e você faz um planejamento adequado, você consegue atingir. Só que quando você traz isso para o lado pessoal, não é tão claro assim. As coisas que são claras são o seguinte, eu quero comprar um apartamento. Aí você vai lá, você imagina o seu apartamento e você vai investir. Então assim, você criou um objetivo. Mas tem muitas outras coisas, como na parte do empreendedorismo, que não são tão claras assim. Eu estava conversando até com um amigo meu, e ele falou assim, Elias, quanto mais você está envolvido num projeto de empreendedorismo, mais oportunidades surgem. Né? Ou seja, porque tudo vem, você está com a mente aberta para poder conseguir fazer um negócio, aí você está focado naquilo, daqui a pouco surge uma oportunidade que você fala assim, caramba, isso aqui é legal. Pô, eu vou fazer isso aqui dá dinheiro. Aí, caramba, isso aqui é maneiro, é legal, pô, eu vou fazer isso. Mesmo. E quando você vai ver, você está fazendo 4, 5 coisas sem o resultado que você quer. E aí eu falei assim, bom, peraí. E eu estava cometendo esse erro algumas vezes, eu falei, não, peraí. E aí eu comecei a trabalhar o planejamento. Então, quando eu trabalho o planejamento, a estratégia, eu começo a entender qual é o meu objetivo, vai ficando mais claro. E ficou muito mais claro ainda quando eu conectei o meu objetivo ao meu propósito. Tá. Quando eu fiz essa conexão do objetivo com o propósito, aí as coisas ficaram muito mais claras. Não tive mais dúvida do que eu queria. E aí as coisas começaram a fluir ainda mais. Então, mais ou menos isso aí que cheguei. Eu só mudei o nome. Né? Na realidade, eu sou um especialista em planejamento estratégico, mas muitas vezes eu falava com as empresas, legal, bacana. Mas quando eu falava isso para pessoa normal no dia a dia, elas falavam assim, pô, mas o que é isso mesmo? E aí ficavam na dúvida, não, isso não é para mim, se eu tivesse uma empresa... Só que aí quando eu mudei o nome, né? Comecei a perceber que, na realidade, eu estava ajudando as pessoas a fazerem o que precisava ser feito, aí as pessoas começaram a me ouvir e falaram assim, pô, o que é isso mesmo? Aí eu comecei a crescer mais, evoluir mais e chegar ao ponto de ser um especialista na arte do como fazer. Não, show de bola. E, Elias, o que você, por exemplo, vamos lá, na arte de como fazer, é muito bom isso que você está falando, porque acho que todos nós já passamos por algum momento assim, e muitas vezes a gente acaba não identificando. Na hora que você comentou dos treinamentos, hoje já é muito falado, né? Muita gente vai no treinamento só para às vezes até para uma aprovação social, de dizer, eu tô aqui, mas colocar em prática não faz. Agora, por exemplo, que
que você estava comentando, né, de planejamento estratégico, existe algum método, alguma ferramenta, alguma coisa rápida que você queira compartilhar aqui com a gente? Você fala assim, olha, isso foi fundamental para eu tomar uma decisão em algumas situações. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um método, eu acordo todo dia de manhã, faço Miracle Morning, o outro, eu todo dia faço isso, eu tenho meu elástico. Tem alguma coisa que é o gatilho, assim, sabe? Alguma coisa que fez um gatilho para você descobrir essa arte de como fazer, né? O que eu vou fazer, o planejamento. Porque é também motivacional, não é só a parte organizacional do processo em si, né? De ter um operacional, mas tem um motivacional de como eu vou começar, né? Precisa de um gatilho, de um início. Tem, sim. Assim, Cecília, eu estava assistindo um podcast do Bernardinho, eu tenho falado isso bastante, Existem. Como é que eu consegui dar clareza no meu objetivo? Pela necessidade. Então, assim, o meu motivador foi a necessidade. Tá. Eu estava passando pela crise, lembra? Eu tinha quebrado algumas vezes, aí passei por uma crise que eu não tinha para onde sair, eu falei assim, cara, eu tenho que me reinventar. Se eu não me reinventar, que é mais ou menos o que está acontecendo agora, sim, eu não vou ganhar dinheiro, eu vou passar fome. É. Entende? Então, assim, um dos motivadores foi a necessidade. Tá. Só que aí eu consegui conectar a motivação da necessidade com a motivação da paixão, que é o que eu gosto de fazer, é isso aqui. Conversar, passar informações, conectar pessoas. Então, quando eu consegui juntar os dois motivadores, isso deu mais força. E criou objetivos mais claros. Tá. Então, a primeira coisa, assim, e aí a gente está acostumado a ler, eu estou lendo muito Napoleão Hill e Tony Robbins, e aí você vê o seguinte, primeiro ponto deles que eles colocam sempre, tem um objetivo claro. Clareza. Se você tiver um objetivo, você consegue fazer muitas outras coisas. E junto com esses objetivos, você tem clareza. É disciplina, resiliência, questionar os hábitos, né? Porque os hábitos, né, estão ligados a comportamentos, estão ligados a crenças, valores, que muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Eu até falo que o hábito você consegue mudar. Eu quero mudar, eu vou lá, se você se esforçar com disciplina, você vai lá e faz. Os valores, você precisa de ajuda de ler alguma coisa ou assistir um treinamento para você identificar que aqueles valores estão conflitando e que você pode conectar. Agora, trabalhar crenças, aí não tem jeito. Pelo menos eu não conheço ninguém que tenha feito uma ressignificação de uma crença ou então um entendimento de uma crença para começar a fazer diferente sozinho. Eu não conheço. Também não. Precisa sempre na minha opinião, precisa sempre de ajuda. Então, quando você pergunta para mim qual é a ferramenta, primeiro é o seguinte, eu tenho que dar clareza, criar um objetivo. Se eu não tenho um a longo prazo, cria um a curto prazo. Tá. Okay? Então, se hoje eu quero, estou passando por essa necessidade de gerar recursos. Tá. Qual é o objetivo que eu preciso ter? O que eu preciso fazer? Eu quero vender máscara, eu quero vender treinamentos, eu quero... o que eu quero fazer? E aí passou daí para você, então é isso que eu quero fazer? Que aí é uma necessidade. Você vai lá e faz. Agora, não, para mim está tranquilo, eu quero passar a fazer treinamentos online, porque é uma coisa que eu gosto e eu acredito que vai dar. Então, qual é o objetivo? Qual vai ser o treinamento? Porque aí você começa a ser específico. E eu passei a ser um especialista quando eu me tornei mais específico. Tá. Entende? Porque o que acontece? Eu peguei o meu objetivo e eu falei assim, vamos ser específicos. Que aí o bom do planejamento é justamente isso. Quando você faz o planejamento, você entra no negócio. O que eu preciso fazer? E você vai estudando, até você entender e falar assim, caramba, isso aqui é legal. E aí, quando você vai para o campo, vai acontecer 100%? Não. Mas, pelo menos, as variáveis são menores. Tá. Você consegue ter um eixo para você não sair muito. Só que quando não faz o planejamento, o que acontece? A variável é muito grande. E muitas vezes até sai e se perde. Por isso, muitas vezes, a pessoa desiste dos seus objetivos, dos seus sonhos, porque fez o planejamento e não estava adequado. Era uma coisa que ela gostava tanto, que ela gosta tanto, mas não consegue colocar em prática por quê? Porque, por exemplo, ela quer fazer... Eu gosto de dar o exemplo da maratona. Ela quer fazer uma maratona, mas quer fazer em 6 meses.
Sim. E aí tenta fazer e não consegue. Ou então faz, sofre tanto que ela nunca mais quer saber de maratona. E aí por quê? Porque ela tinha que ter se preparado, né? Para ser um maratonista, precisa de 2 anos de preparação. Você precisa de um suporte médico, você precisa saber o equipamento adequado, entender um profissional para treinar contigo ou um grupo para fazer você desenvolver. Só que se o planejamento não for adequado, a pessoa frustra e acaba desistindo. Que é a mesma coisa que você pensa em ter muito dinheiro. Eu quero ter 1 milhão, eu quero fazer 1 milhão. Quanto você tem? Não tem nada. Mas eu quero ter 1 milhão em 1 ano. Bom, beleza, é um objetivo bom, legal. Como é que você vai fazer para ter esse 1 milhão? O que você vai fazer hoje? Qual é o processo? Talvez você não consiga em 1 ano. Quando você para analisar, mais deu 2 ou 3. Aí a pessoa começa... E aí, por isso, a importância do planejamento e da estratégia adequada. Legal. E tem uma coisa agora que você estava falando de clareza, que eu acho que não sei se faz sentido. Quando a gente fala em clareza também, por exemplo, um exemplo, antes de clareza, quando você fala em missão e propósito, muita gente não sabe nem como calcular a missão e como calcular o propósito. Não é tão fácil assim, né? De você falar assim, eu nasci, minha missão é essa, meu propósito é esse. Não. Com o tempo você vai descobrir e talvez nem descubra nessa vida. Agora, quando a gente fala em clareza, nem sempre a gente tem uma certeza do que é clareza, né? Isso acontece porque nós estamos com muita informação, né? Então, eu já conversei com algumas pessoas, alguns alunos meus, e eu falei assim, qual a sua clareza do negócio? O que você está pensando? A pessoa não sabe o que é clareza. Então, o que você daria de exemplo para quem não é aqui da área de desenvolvimento humano, não está acostumado com isso? O que seria ter clareza em algo? O que você falaria? Faz isso. Boa. Deixa eu voltar só num ponto que você colocou, que eu acho que é bem legal. Eu vou voltar, já até escrevi aqui, sobre propósito. E aí, nessa mesma live, que aí nessa podcast, que eu até sugiro, não sei se você já ouviu, mas é do Thiago Nigro com o Bernardinho. Tá. Cara, foi muito legal, bem bacana, porque ele fala justamente sobre isso, sobre propósito. Porque o Thiago Nigro, ele fez uma viagem pelo mundo todo, conversando com vários milionários, e todos esses milionários, ele fala que os caras descobriram o propósito que eles faziam dentro de um propósito. O que é o propósito? O significado da palavra propósito é assim, o que Deus tem para você. Né? Tá. Ou seja, é algo muito maior do que qualquer outra coisa. Tá. Então, eu exemplifico que o propósito está ligado ou a ajudar pessoas, ou ajudar animais, ou ao meio ambiente. Então, uma coisa bem ampla. Ampla, tá. Isso. Só que aí, voltando ao que o Thiago Nigro falou e que o próprio Bernardinho falou também, e aí que é o que eu vivo também, vivenciei, assim, raras são as pessoas que nascem já com um propósito. Fala assim, cara, eu quero ser médico, eu quero ser professor. Então, é muito difícil isso. Muito. Então, as pessoas começam a criar um propósito a partir de um objetivo. Então, assim, eu quero ser um treinador, quero ser um palestrante, eu quero ser um empresário de sucesso. Então, a partir daí, ele começa a desenvolver um processo baseado naquele objetivo até chegar lá. Quando chega àquele propósito, ele percebe que tem algo muito maior por trás daquele propósito. Então, assim, hoje, eu falo para você que eu trabalhei bastante para chegar a ser um treinador, que é o que eu gosto. Então, mas quando eu cheguei, eu falei assim, opa, eu tenho muito mais coisas para fazer do que só ser o treinador. Treinador não é tão simples assim, mas é muito maior. Então, assim, primeiro eu tenho que começar a entender assim, onde eu quero chegar. Porque é isso que vai te dar a motivação. E tudo está ligado ao que a gente começa lá, né? Qual é o objetivo, ter clareza. Quando você fala de clareza, eu aprendi para ter clareza é ser específico. Então, quanto mais específico for, eu falei, quanto mais específico eu for, menos dúvida eu tenho. Quanto eu tenho menos dúvida, eu tenho mais clareza, mais certeza. Tá. Então, assim, dentro daquilo que você se propôs a fazer, mergulhar e ser específico naquilo. Tá, deixa eu estudar isso aqui. Eu vou começar a entender mais aquele processo. E a partir do momento em que eu começo a entender aquele processo, eu começo a não ter dúvidas. Eu começo a tirar as capas, as vírgulas, porque aquilo vai ficando mais claro, mais nítido.
Se vai ter a certeza 100%, aí eu digo, é justamente quando você conecta o teu propósito com o teu objetivo. Pelo menos para mim foi o que aconteceu isso. Tá. E mesmo assim, em algumas vezes, se eu não tiver uma disciplina, uma persistência e resiliência, chega a hora e fala assim, caramba, será que é isso mesmo que eu quero? Sim. Isso já aconteceu com você, né? Caramba, será que é isso mesmo? E aí quando você vai e fala assim, não, é isso, eu gosto de fazer isso, aí você começa, opa, então vamos lá e a gente retoma de novo a clareza. Então, eu digo que para ter clareza é preciso ser específico. Quanto Legal. mais isso, Andréa. André, Quanto mais então. específico, mais clareza. Ó, deixa eu falar aqui o pessoal, Andréia. Seja bem-vinda, Andréia. Andréia falou assim: quanto mais específico, mais clareza. Super Andréia, que esteve aqui com a gente. Que bom, Elias por aqui, olha aqui, ó. Você conhece a Andréia, né, também? A Mari, sejam bem-vindos. O Marcelo Araújo, a Daniele, o Evandro, o Wesley Ferraz. Oi, Wesley, tudo bom? O Luciano. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Não deixe de colocar aqui as perguntas para Elias. Ele está falando um assunto que é muito bacana, serve para qualquer área. Né? A arte de como fazer. É uma arte, né? Vamos combinar, Elias, é uma arte. É uma arte, com certeza. Como que você vai fazer, né? Que a gente sempre... É muito interessante, porque a gente tem uma visão que nós sabemos muita coisa e na hora que você pega aquele assunto específico, dá um branco, você fala, e agora? Como que eu vou começar? Como que eu vou... Não é assim? Como que eu vou fazer? Eu lembro quando eu fiz a minha primeira live que eu fiz foi o ano passado. E eu lembro que me convidaram e isso me veio agora. E eu falei assim, e aí, como que eu vou fazer esse negócio? Aí comecei, olhando um, olhando o outro e tal. E é muito interessante que na hora de fazer a live, nada daquilo que eu vi aconteceu na live, né? Travou, um monte de coisa. Então, essa arte de como fazer, que a gente começa a ser mais específico, saber o que você quer, o que vai acontecer, qual que é o seu projeto, que a gente se projetou, estamos aqui conversando, falando um assunto bacana, então tem um planejamento, a gente se falou, a gente combinou, a gente fez a mídia, quer dizer, é tudo um processo, né? E você, Elias, o que você está dando de treinamento em relação a isso? Você faz mentoria, você faz workshop? Conta pra gente. Então vamos lá, isso. Eu faço a mentoria, ok? Agora, dia 13 de maio, eu vou lançar um treinamento online, como fazer o melhor resultado da sua vida. Tem um livro, está aqui na minha frente aqui o livro que eu estou acabando de organizar ele, que é A Arte do Como Fazer. Vai ser bem legal. E eu conto toda essa história e dou várias dicas sobre como colocar em prática. Uma das coisas que eu vejo, então eu tenho a mentoria, o treinamento online que eu estou lançando e o livro que eu vou lançar também. E eu estou já preparando um conteúdo para um segmento mais específico, que é o segmento de material de construção, que é um treinamento de liderança com vendas, para o segmento de varejo. Então, isso tudo está seguindo. Então, é o seguinte, o que é legal nisso tudo? Né? E quando você fala de propósito e clareza, a gente, se não tiver um acompanhamento, dificilmente a gente consegue mudar algumas coisas. Sim. Quando a gente faz um treinamento, a gente sai muito motivado. E a gente sai acreditando que a gente pode fazer tudo. Caramba, é isso que eu quero, eu quero fazer. E faz mesmo. Só que a gente trava aonde? Justamente quando a gente começa a questionar os valores e as crenças. Que muitas pessoas, não é o nosso caso, porque a gente já trabalha há algum tempo já os valores, então quando vem algum conflito de valor, a gente consegue ressignificar, mas muita gente que não consegue entender isso. Eu demorei muito, por exemplo, a ressignificar o meu valor de vendas como vendedor, para você ter uma ideia. E você porque vendedor... eu trabalhava com vendas, mas eu nunca conseguia ter o resultado que eu queria. Isso é interessante, né? Entender esse valor, esse exemplo, as pessoas se avaliarem alguns valores. Eu era vendedor, eu tomei a decisão de ser vendedor, mas eu não conseguia ser um bom vendedor. Eu sempre patinava ali, ficava naquela situação. E por quê? Porque o valor para mim do vendedor era de que o cara não era sério, era um 7-1, era desonesto. Então, assim, por quê? Porque eu já tinha tomado volta lá atrás,
Meus pais falavam que não era para confiar em vendedor. Como é que eu iria ser um bom vendedor se os meus valores para essa profissão não eram bons? Quando eu entendi e identifiquei alguns bons vendedores, honestos, verdadeiros, eu falei assim, cara, o que esses caras fazem para terem resultado em vendas? E aí, quando eu comecei a me espelhar nesses caras, eu consegui fazer com que esse valor diminuísse. Legal. Então, hoje, e aí eu comecei a vender mais, com mais segurança, sugerir mais coisas, porque eu desmistifiquei aquele valor. Aquele valor, para mim, já passou a não ser tão importante. Aí eu comecei a vender mais, me expor mais, sugerir mais coisas. Então, entender esse valor. E agora, mas quando tem que mexer com crença, aí eu sugiro que as pessoas procurem os especialistas, né? Procurar uma área específica. Eu até estava procurando, na hora que você falou, me veio um insight aqui do livro do Blair. No livro do Blair fala sobre isso, né? O que você está falando é o autoconceito, é muito legal. Essa experiência que você passou, porque a gente sempre fala assim, da autoestima, existe autoestima, né? Mas o autoconceito que está lá no livro do Blair é isso que você está falando, que você tem as 3 partes do autoconceito, né? E essa é a autoimagem, tem autoestima, autoimagem, e a autoimagem é isso, é você se espelhar em alguma pessoa, modelar nela e falar, não, peraí, o que eu preciso melhorar, né, para mudar, o que está acontecendo aqui comigo, que eu posso pegar nela e absorver para mim. Eu achei isso sensacional, porque eu também sou da área de vendas. Na hora que você estava falando sobre isso, eu acho que o profissional de vendas, ele tem muitos altos e baixos, ele trabalha muito com o emocional, né? Ele está sempre, o dia dele inteiro ele está no emocional, ele está, né? Ele é assim, over, né? Ele está tranquilo, ele está alto, tem aqueles picos. E muitas vezes, ele tendo esse emocional totalmente alterado do corpo dele, muitas vezes ele começa a desacreditar, né? Ele começa, será que eu sou um bom vendedor? E até porque ele tem um impacto do ambiente que influencia demais. Então, o ambiente ao redor dele, você imagina, ele chega em casa, a esposa, sei lá, alguém fala, e aí, vendeu hoje? O outro, vendeu hoje. Aí você fala, não. Aí o outro, mas você vendeu? Aí o gerente, você vendeu? E aí chega uma hora e fala, ai, caramba, eu não sou um bom vendedor, né? Eu não tô vendendo. Né? E aí ele entra num processo de um looping péssimo, né? Aquele looping que abre na cabeça, que ele não sai daquilo. E não é bem por aí. Grandes vendedores construíram grandes fortunas, e vendas é a estrutura de tudo, né? Você tem que aprender a vender. Sim. Qualquer coisa na vida. Tudo. Se você não vender, não cresce, não evolui. Não cresce. Você está falando... Muito legal. Pode terminar. Não, você está falando assim, eu uso uma técnica que eu aprendi ouvindo um audiobook do próprio MI, né, que é uma entrevista do T. Harv Eker com um bilionário. Que ele fala da relação de sucessos. Né? Então, eu estava ouvindo, eu fiz aquela relação. No início foi muito difícil, então eu deixo uma dica para as pessoas aí, que são vendedores, inclusive. Teve uma vez, o episódio foi o seguinte, eu estava saí para trabalhar num dia de chuva, fiz o roteiro. É importante ter o planejamento justamente por causa disso, você planejar o teu dia, não só o dia, mas a semana, o mês. E foi o que aconteceu. Eu saí no dia, eu tinha marcado o dia em 10 clientes. Quando deu meio-dia, eu já tinha atendido todos os clientes. Eu não tinha vendido nada. Esse dia era um dia com chuva, frio. Eu falei assim, cara, vou para casa. A vozinha interior ficou como? Ih, rapaz, esquece, hoje já era, vai para casa, vai descansar, vai ficar com a família, vai ficar rodando por aí, vai gastar dinheiro. Aí eu parei para almoçar e eu falei assim, não vou. Aí eu peguei a minha lista, e dentro dessa lista, quando chegou a 20ª frase, eu já mudei o meu estado. Então, e aí quando eu mudei o meu estado, naquele dia, eu puxei a rota do dia seguinte, que eu já tinha planejado, e fui lá, e foi o melhor dia de venda daquele mês. Entendeu? Por quê? Porque eu tinha um planejamento, tinha uma ferramenta para poder questionar a minha voz interior, essa que a gente vivencia, que chega lá e fica falando um monte de coisa para nós, que é importante. Mas isso tudo, Cecília, vamos voltar lá no início. Se eu não tivesse um objetivo claro, qual é o meu objetivo? Se eu não tiver isso, e não precisa ser um objetivo
da paixão. Não, qual é a necessidade? Eu tinha que vender naquele dia X mil. Se eu não vendesse, isso ia fazer toda a diferença no meu resultado no final do mês. Sim. E se eu não vender e fazer o resultado no final do mês, vai significar o quê? Menos dinheiro para dentro de casa, menos dinheiro para minha família. Entende? Então, quando eu começo a entender, e o Bernardinho fala desses dois motivadores, né, que é a necessidade e a paixão, ali não era paixão, ali era necessidade. Porque se eu não faço isso, o que acontece? Eu fico com necessidade lá na frente. Então, eu gosto de vender, mas naquele momento a necessidade falou mais alto. E só foi isso porque... E aí eu estou falando isso porque eu já conversei com alguns, já atendi alguns representantes, e os caras não fazem isso. Alguns não fazem isso. Pega a pasta debaixo do braço e vai embora. Não se preparam. Vendedor de loja, então, raro são os que fazem. Não fazem preparação nenhuma. Então, eles não estão preocupados com o que vem. Porque é muito mais fácil depois justificar, né? Botar a culpa no tempo, que eu poderia ter colocado, tá chovendo, botar frio, vou gastar gasolina, né? Vou ficar em casa. Eu tinha vários argumentos para justificar aquele dia. Só que, não. Se depende de mim o resultado, eu vou lá e tenho que arrumar um jeito de fazer. Então, ali eu comecei cada vez mais a questionar a procrastinação. Que a procrastinação acontece justamente porque você não tem clareza daquilo que você quer fazer. Falei pra caramba. Sensacional, adorei. Nossa, tem muita dica aqui bacana. E olha, eu vou te falar uma coisa. Na hora que você está falando as coisas, está me vindo muito insight aqui, principalmente na área de vendas, né? Eu também tenho esse lado de vendas e eu venho do mercado imobiliário. Minha experiência foi muito forte no mercado imobiliário, trabalhei em outras de vendas. E na hora que você estava falando isso de quando você parou lá para almoçar e tal, eu lembrei que tem um fator decisivo, que é o seguinte, trabalhar a cabeça o tempo inteiro, trabalhar a mentalidade o tempo inteiro. Por quê? Você, a partir do momento, vamos lá, você é um vendedor, você vendeu não sei quantos milhões de VGV, né, de quantidade, você alcançou sua meta no mês, e aí vem depois o outro mês, vamos imaginar que você também alcançou a meta, chega no terceiro mês, você não vende nada. E o que eu percebo é que esse perfil de profissional, ele acaba não indo atrás de treinamento, de fazer ferramenta, de exercício, por quê? Ele já tem na cabeça dele, eu sou bom, eu vendi não sei quantos milhões, eu não preciso de treinamento. E esse é um erro fatal e a pessoa não percebe. Eu falo isso porque quando eu estive no Millionaire Mind, no meu primeiro dia no Millionaire Mind, eu já tinha curso de PNL, eu já tinha curso de desenvolvimento humano, eu já tinha um monte de curso de mentalidade. No primeiro dia, quando o Tim Becker começou a falar aqui em São Paulo, as coisas dele, o meu lado, Little Voice, sabe, as vozinhas das crenças começaram, ele tá falando mais do mesmo, mas isso aí eu já sei, não sei por que eu tô fazendo esse curso, nada a ver, esse curso não serve pra mim, esse curso não vale a pena, né? E comecei a minha voz, a minha reação física e fisiológica, que até o Doug fala sobre isso, era não estar ali, eu não queria ouvir, né? Eu não queria ouvir que eu tava deixando algumas coisas na minha vida de lado e não fazendo mais. No segundo dia caiu a ficha. Pra mim não foi no primeiro, no segundo dia caiu a ficha. E eu falei assim, putz, olha aí. Aí no segundo dia eu já tava em prantos. Então, é muito disso. A gente, como vendedor ou como profissional de vendas, quando sai na rua, tem os dois lados. Tem um lado da mentalidade e tem um lado do ego. E quando o ego fala muito alto, ele entra nesse processo. Eu sou bom. Eu não sei se você já deu treinamento pra gente assim, que você começa a falar e aí a pessoa começa... Não, sei, tá, mas isso eu sei, entendi. E aí você vê que ela tá nesse processo. Mas, bem legal. Faz sentido. O que você falaria para um profissional assim, que ele já tem anos de mercado, experiência de mercado, você que teve equipe, teve liderança, eu também tive, eu lembro que eu falava para profissionais que na época tinham idades até maior, assim, eram mais velhos do que eu, muito mais experiência, e era notado, visível, que olhavam e falavam, você que vai ser minha líder, e não acreditava, até a coisa acontecer, acreditar. Então, o que você faria nesse caso? Que conselho você daria?
Eu quero falar sobre isso, que eu acho que é legal, e depois eu quero voltar em duas situações bacanas. Assim, quando eu vou fazer treinamento nas lojas que eu trabalho, né? Então tem vendedores, normalmente vendedor de loja ele não é novo, não é novato. São os caras já antigos e tal. E aí quando eu comecei a fazer esses treinamentos, eu comecei a pensar assim, cara, como é que eu vou fazer para motivar um cara que já é vendedor há 20 anos, 15, 30 anos? Foi aí que eu uso a técnica do ego mesmo. Meu amigo, quais são os seus sonhos? Você já conseguiu atingir os seus sonhos? Resgata aquele sonho que você ainda não conseguiu. E aí, quando o cara para pensar no sonho dele, ele vê que ele deixou de fazer muitas coisas. E aí, eu começo a buscar a responsabilidade dele no sonho dele. Então, meu primeiro encontro com a equipe de vendas é resgatar o sonho dos caras. Porque foi quando eu comecei a identificar que eles param para pensar, porque todo mundo tem sonho. Só que o cara está fazendo há 20 anos a mesma coisa, ele já abriu mão de um monte deles. E aí quando você consegue conectar aquele sonho que está um tempão, que é de repente uma casa, é uma casa para o filho, é um carro, é alguma coisa assim, que ele sempre quis e até agora não tinha conseguido, isso faz toda a diferença para ele falar assim, eu tenho esse sonho. E aí eu trabalho a autorresponsabilidade, porque o sonho é dele. Não adianta ele jogar a responsabilidade em nada que está acontecendo até hoje. Você fala do coronavírus, tá? Beleza. A situação que a gente está vivendo hoje, que cada um está vivendo, foi o que você plantou. Responsabilidade minha, sua, das pessoas, não adianta. Aconteceu, tá bom, beleza, mas se você não tem uma reserva, se você não está aproveitando isso para poder se especializar e entender, é porque em algum momento você deixou de fazer algo, deixou de fazer alguma coisa. Então, essa parte do ego eu trabalho, praticamente eu jogo, né, de volta para a pessoa. A pessoa fala assim, um dia desse foi muito interessante, eu conversei, aí sentou um coroa lá na frente, o coroa porque ele tem a minha idade, ou um pouquinho mais, não sei. E aí eu perguntei para cada um, quantos anos você tem? O cara falou, tenho 30 anos de varejo. Eu falei, cara, legal. E ele assim, aquela... Aí no final, quando eu comecei a fazer esse trabalho dele refletir sobre o sonho dele, que a responsabilidade era dele, chegou no final, ele falou, caramba, Elias, você fez eu resgatar uma coisa que já estava esquecida há muito tempo. E aí o cara muda a fisiologia, muda a postura, e aí é um tema que eu vou entrar sobre pensamento positivo e atitude mental positiva, que existe uma grande diferença. Aparentemente não parece que não, que é a mesma coisa, mas o pensamento positivo é você ficar pensando, não, isso vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E você ficar repetindo, então, aquilo vai dar certo. A atitude mental positiva, você fala assim, cara, isso vai dar certo, mas eu vou fazer dar certo. Eu quero que isso dê certo, mas eu vou fazer. Aí eu mudo minha fisiologia, eu mudo minha postura, eu vou lá, mudo meu comportamento para fazer o que tem que ser feito. Não fica só aqui na mente. E o pior, porque você não fica só na mente, só com um pensamento positivo, chegar lá na frente, você não consegue fazer, ou ficou pelo meio do caminho, o que acontece? A vozinha fica como? Gritando o tempo todo, cara, você não fez, olha aí, vai fazer, vai tentar de novo. Vem várias situações. E baseado nisso, na atitude mental positiva, né, e quando você fala do resultado ruim, é porque trabalhar com vendas não tem jeito. É 0 a 0 todo final do mês, né? Todo dia primeiro é 0 a 0. 0 a 0. 0 a 0. E aí o Bernardinho estava comentando o seguinte, porque em Londres ele estava a 4 pontos de pegar a medalha de ouro e ele perdeu, né, a de prata. E ele falou assim, caramba, como é que foi no dia seguinte? Como é que foi no dia seguinte? Ele falou, cara, não teve jeito. Eu tive que levantar, assumir a responsabilidade, estudar o que aconteceu, o que eu fiz de errado e fazer de novo. Aí quando chegou no Rio, eu fui lá e fui medalha de prata, medalha de ouro. Entende? E aí ele dá até um exemplo assim, ô Thiago, como é que você faz quando de repente uma ação sua vira pó de um dia para o outro? E a situação é a mesma, tá? Eu vou ficar me lamentando, vou ficar chorando, céu, pô, o que aconteceu? Não, tem que começar de novo. Porque a partir do momento em que eu tenho essa atitude mental positiva e sei onde eu quero chegar, aí eu vou superar os obstáculos. Aí eu vou me capacitar, eu vou
buscar alternativas, vou questionar hábitos, comportamentos e valores. Aí eu consigo chegar onde eu quero chegar. Show de bola, hein? Não, é muito bom. Eu tô vendo uma história, e na hora que você tá falando, eu tô aqui vendo uma história acontecer. Quem é da área de vendas sabe o que é isso, né? Ou quem não é da área de vendas também vai ter que vender alguma coisa algum dia, porque é aquela velha história. Na hora que você estava falando isso, até no começo lá, do preconceito da área de vendas, eu comecei a trabalhar com vendas quando eu tinha, na época, 15, 16 anos. Hoje eu não poderia, né? Mas na minha época lá atrás, eu tinha mais ou menos uns 16 anos. E eu lembro que eu achava, na minha cabeça, eu achava que eu não era capaz de ser vendedora, né? Foi o primeiro emprego, eu achava que eu não era capaz de ser vendedora e eu me achava tímida. Eu tinha uma visão, né? Eu era tímida. Eu tinha uma visão que o vendedor, ele era aquela pessoa expansiva, que falava alto, né? E eu peguei essa fase do vendedor de rua, né? Aquele vendedor de porta a porta, do bip, eu sou dessa época mesmo. E aí eu lembro que quando eu fui na primeira entrevista de emprego, né, eu vi assim, eu já estava com 18, não na primeira, né? Quando eu fui lá para a terceira, eu já estava com 18 anos, e eu lembro dos vendedores, todos assim, 20 anos de mercado, 15 anos de mercado, e aí a minha little voice, o meu lado assim, mental, minha mentalidade, né? Eu olhava para aquele vendedor lá de anos, e eu falava, ai meu Deus, o que eu vou falar? Eu vou tremer aqui. E é muito interessante isso, porque a vida inteira eu fui vendedora e eu vendi a vida inteira. Então, até cair a ficha, até você ter essa ideia, é o autoconhecimento, é o treinamento, você tem que chegar num momento que a vida começa a te mostrar, falar, oi, acorda, né? Olha como que você é, olha como que é seu posicionamento, o que você faz. E olha, hoje eu tô aqui com você e hoje eu também tô nessa área de treinamento, principalmente para vendedores. Então, assim, é muito sensacional o que você está falando, porque tem um preconceito muito grande, só que na hora que a gente absorve esse preconceito de vendas, né, de, eu não sou explosivo, não falo alto, tal, que é errado isso, não existe isso, todo mundo vende, só que não percebe, né, não tem uma forma de, tem aquela técnica de vendas, mas não existe isso, a vendas é emoção, é energia, é outra coisa totalmente diferente, né, é isso aqui que a gente está falando, né? Então, é muito interessante porque, assim, muitas vezes você que está aí, né, nos assistindo e fala assim, eu sou um péssimo vendedor, eu sou um péssimo... Cuidado que, às vezes, o mundo, ou na maioria das vezes, o mundo não acha isso de você. E aí, depois, com o tempo, eu recebi diversos elogios, várias pessoas falando, e aí começou a cair a ficha. E eu acho que esse tipo de treinamento que você faz, essa mudança, esse clique, essa virada de chave, como fazer, sabe, essa mudancinha, faz todo sentido, porque o vendedor, ele quer mesmo ser abraçado, né? É ter carinho, ele quer essa atenção, né? O vendedor, assim, a pergunta que o vendedor mais gosta é assim, por que você não vendeu? Aí ele gosta, ele conta uma história, não, eu não vendi porque não tinha produto, porque estava caro, porque o cliente desistiu, porque choveu, porque o Bolsonaro, porque a Globo. O vendedor, na verdade, as pessoas falam isso, né? Se você perguntar para o vendedor por que ele não fez aquilo, ele vai abrir um leque de perguntas. E quando você fala que você era tímida, então eu vou abrir meu coração para você, Cecília. Eu vou falar para você que até aos 18 anos eu era tímido e gago. Aí, ó. Tímido e gago. E depois, com dos 21, eu deixei consegui superar a gagueira, até que saí, né? Acabei ficando gago agora. Superei isso, mas fiquei tímido ainda. Só que, para mim, essa parte, eu consegui superar tudo isso a partir do momento em que uma pessoa me questionou a minha qualidade, e aí eu resolvi falar o seguinte, cara, não, eu não quero. Eu quero ser gerente. O episódio, eu estava no quartel, tinha tentado fazer várias coisas no quartel, não tinha conseguido. E aí, quando chegou no final do ano, o comandante falou assim, pô, Elias, fica aí com a gente mais um pouco. Aí eu enchi o peito de ar e falei assim, não, cara, tentei várias coisas e você não quis deixar eu fazer. Aí ele falou assim, tá bom, cara, o que você vai fazer lá fora? E realmente eu não sabia fazer nada. Não gostava de estudar, não tinha profissão nenhuma. E aí, a partir daí, eu falei assim, não, eu tenho que ser alguma coisa na vida. E se alguma coisa vai ter que ser, eu vou ser gerente. E eu não conheço nenhum gerente que seja tímido e gago. E aí eu tive que superar. E foi aí que tudo começou, toda a parte de superação.
Foi interessante isso, né? Pegar um outro questionamento que acabou vindo com um insight aqui. Quando eu decidi ser gerente, eu passei, né, a interiorizar isso e buscar o que eu queria. E quando eu resolvi, depois de muitos anos, me tornar ser empreendedor, foi uma das minhas maiores dificuldades. Deixar de ser o gerente para ser o empresário. Deixar de ser alguém que tinha um chefe comandando uma equipe para ser dono do meu próprio negócio. Foi muito mais desafiador nesse momento em que eu falei assim, caramba, por que eu tinha um resultado como gerente e como empreendedor eu não tinha? E dentro dele estava o seguinte, eu não estava me considerando, eu não estava sendo um empresário. Eu estava empresário. Então, por isso que várias vezes eu estava empresário e voltava a ser gerente. Estava empresário e voltava a ser gerente. Até que falei assim, não quero mais. Aí realmente eu resolvi, agora eu sou um empresário, sou um empreendedor. Que bacana esse insight que você teve, porque eu acho que isso acontece muitas vezes, né? Você como empresário, você tem uma equipe, você tem características de liderança, de gestor, né? Tem todas as características, mas são braços, né? Se você não sair da gerência e não se olhar como uma empresa, empresário, é muito, assim, interessante, porque faz você, de repente, até não ter sucesso em alguma coisa, né? Porque senão sempre você vai sendo o gestor, e sempre querendo fazer só a gestão, né? E a sua empresa vai caindo. Você não vai percebendo, porque tem outras áreas para tomar conta, né? E quando você... Da sua história de empreendedor, né? Eu acho que esse momento é muito bacana. Quando você fala empreendedor, né? Empreendedorismo. Empreendedorismo, eu acho que é uma superação pessoal, envolve a superação pessoal nossa. Porque ser empreendedor, você que está empreendendo, eu também, já tive negócio que também deu certo, não deu certo. É um processo muito interessante. Eu vou falar assim, é muito louco, né, ser empreendedor. Porque você não sabe o que está acontecendo, você tem picos de estresse, você trabalha, se você gosta do que você está fazendo, você trabalha às vezes, sei lá, 16, 17 horas por dia, né? Porque tem até aquela turma que fala do CNPJ, né? Não morra por causa de um CNPJ, mas eu acho que é bem por isso, porque você começa a pegar amor pelo negócio e você fica engatando, fica naquilo. Então, no seu caso, né? O que você daria de conselho quando você virou empreendedor? O que você aprendeu com isso na arte de como fazer? Porque ao mesmo tempo que você tem esse insight super bacana de ensinar as pessoas, o que você vai fazer para alguma coisa dar certo, o que você falaria numa situação da pessoa que é empreendedor? Porque eu acho que assim, o vendedor, eu e você, eu estou me identificando. Por exemplo, quem é vendedor, quem é empreendedor, ele é muito louco. Então tem que ter alguém também que dá uma segurada, senão você pira, né? Você vai e vai embora. Né? Não tem aquele ponto de equilíbrio, vamos dizer assim. Vai embora, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Então, nesse caso, na arte de como fazer, o que você indicaria? Seria um processo meio ao contrário, assim, sabe? Para não ficar tão over. O que acontece? Normalmente, o que eu vejo, e aí por isso muitas empresas quebram, é porque o cara quer ser empreendedor sozinho. Okay? Então ele quer pegar e abraçar tudo sozinho. Então ele pega o negócio dele, como ele começou a criar, começou a fazer, aquilo começou a crescer, e ele começa a colocar pessoas para ocupar alguns espaços, mas ele abraça, vai abraçando. Aí chega uma hora que ele não tem mais braço. Aí ele acaba quebrando. Ou consegue manter, mas mantém um patamar que ele poderia ser muito maior, porque ele não sabe delegar. E não saber delegar não é o cara não ter competência para isso. É a linguagem que ele utiliza, que muitas vezes não é a que a equipe funciona. E quanto mais centralizador a pessoa for, mais estressada e doente ela vai se tornar. Depois é aquela história da maratona. Ele vai sofrer tanto com um negócio que ele nunca mais vai querer. Ou então o cara vai e sofre para montar um patrimônio, e aí o filho olha e fala assim, cara, eu não quero ter uma vida igual essa do meu pai. Aí o filho fala assim, pai, tchau, fui, não dá continuidade.
por causa do sofrimento, porque assim, era um negócio que ele gosta muito, mas ele entrou tanto no negócio que ele acabou não visualizando o restante. Então, o que eu sugiro, é o que eu tenho procurado fazer, é ter uma equipe e fazer com que essa equipe tenha clareza dos resultados que eu preciso. Hoje eu estava conversando eu estou fazendo um negócio com uma empresa de manutenção de ar-condicionado. E aí o dono da empresa contratou um diretor comercial. E aí ele começou a falar assim, cara, mas o cara não está fazendo o que eu estou falando e tal. Eu falei, peraí, faz o seguinte, relaciona o que você espera do diretor comercial e qual o resultado que você quer do diretor comercial. Então, quais são as expectativas? Porque aí, quando você der clareza o que você quer, você senta para ele e fala assim, meu amigo, ó, eu espero que você faça isso, isso, isso e isso. Eu quero que você dê esse resultado. Só que isso, o empreendedor não faz. Assim, talvez um cara que faça o Sebrae, né, lá o Empretec, ou que tenha uma mentoria, um coach, ele consiga fazer isso. Ter essa ciência. E aí esse cara que eu estou atendendo esse meu cliente, ele falou assim, Elias, quando você fala isso para mim, eu lembrei exatamente do momento em que eu quebrei há 1 ano atrás. Em que eu pegava para fazer tudo, estava estressado porque ninguém fazia o que eu queria, do jeito que eu queria fazer. Eu falei, que bom que você caiu a ficha. Então agora é fácil para a gente começar a montar essa tua estrutura de acordo com aquilo que você vai conseguir fazer um acompanhamento. Porque o grande problema do empreendedor são os parâmetros. Porque ele não cria um parâmetro. Mas por que não cria? Não é porque ele não quer. Porque as coisas vão evoluindo de uma forma, né, vão crescendo, porque normalmente as coisas acontecem muito rápido. E aí o cara não criou um processo para aquilo ali evoluir. Entendeu? Para ele criar e ter a confiança de falar assim, cara, eu quero que você venda X por mês com tanto de margem. Ou eu quero que você compre esses produtos, não deixe faltar. Você tem isso aqui. Não, normalmente fica solto. Por quê? Porque ele quer centralizar tudo. A partir do momento que cria-se um processo e tem uma equipe que saiba o que você quer, aí as coisas começam a fluir. Então, empreender não dá para empreender sozinho. É uma equipe, não tem jeito. Você está aí, eu tenho uma pessoa que a minha filha faz a parte de vídeos junto com o namorado dela. Eu tenho já alguns parceiros comerciais que vão me ajudar a vender o produto quando lançar. Vai ter o produto no Hotmart. Tem uma pessoa que vai editar o livro, ou seja, tudo parceiros. Então, se eu não souber ter clareza para poder passar para ele, eu vou ficar me estressando porque as coisas não ficaram de acordo com o que eu quero. E aí tem coisas que eu consigo pegar e fazer, tem coisas que eu não consigo fazer. E aí o que acontece? Eu não consigo fazer, então deixa quieto. Deixa que está dentro debaixo da minha asa, que eu consigo resolver sozinho. Aí o cara entra nesse processo de trabalhar aí 16 horas, 14, 16, 18 horas por dia. Show de bola. Não, é isso mesmo. Faz todo sentido. Você tem que ter uma equipe, né? Esse é o segredo, para você não pirar, né? Porque o empreendedor, ele trabalha mais do que qualquer pessoa. Você fala assim, tem empreendedor, né? Tem o dono do negócio e o empreendedor, ele trabalha muito, muito, muito bom. E esse assunto seu, né, de arte de como fazer, eu acho sensacional, porque a gente está passando agora, vamos entrar no nosso momento, né? No momento de isolamento, esse momento que nós estamos passando. Que conselho você daria, por exemplo, a partir do momento que a pessoa tem casa, não sabe o que fazer, como se tornar um empreendedor, ou ir trabalhar com algum tipo de vendas online? Você até chegou a comentar um pouco no início, né? Que conselho você daria para aquela pessoa que fala, putz, eu não tenho clareza, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, a casa caiu, o mundo está acabando, a política está um inferno, porque né, a pessoa começa a entrar num looping, né? Que conselho você daria para essa pessoa, na arte de como fazer? Isso. Você sabe que eu comecei a fazer as lives justamente por causa disso. As coisas começaram a ficar complexas, não tinha previsão de nada. Eu conversei com um amigo, né, que é o Cerbela, não sei se você conhece, mas lembra dele, o Cerbela. Aí ele falou assim, pô, Elias, eu estava precisando justamente falar com você. E aí a gente começou a conversar e a gente marcou uma live. Eu nunca tinha feito live assim, compartilhada. E a gente marcou, e aí na sequência tinha mais 2 pessoas que fizeram um treinamento comigo. E a gente começou a fazer, fez uma na quarta e uma na quinta. Eu gostei pra caramba, eu falei, é isso.
essa é a hora de eu amolar o meu machado. O que é amolar o machado? É entender que essa é a hora de eu me especializar. Eu preciso entender onde eu não estava fluindo, não estava tendo resultado. Então, o que eu percebi? Eu percebi que eu tenho muito relacionamento, mas poucas pessoas conheciam esse meu conteúdo, a minha história, minha capacidade de ensinar, de explicar. Ou seja, essa está sendo a hora de eu me apresentar e de eu me expor mais, que era uma deficiência que eu tinha. Mas isso só aconteceu a partir do momento em que eu olhei para o meu negócio, que essa é uma grande oportunidade de você chegar e falar assim, caramba, ó, eu estou nessa situação hoje. Desliga a televisão, né? Sai da mídia, ou então vai assistir uma comédia. Eu gosto muito, na hora do almoço, em vez de assistir o jornal, eu coloco num canal de comédias e fico, né, para lá para assistir, para dar uma descontraída. E é o seguinte, o que eu preciso fazer? Tem muito conteúdo para tudo quanto é lado. Amanhã, inclusive, tem uma live que vai falar justamente sobre isso. A pessoa, o João, ele é livreiro, ele tem uma livraria. E ele fala assim que as pessoas estão com muito conteúdo, mas estão com a famosa obesidade mental. Então, esse é o momento de você que tem muito conteúdo pegar e colocar no papel. E aí você tira da tua mente, dá uma tranquilidade na mente, bota no papel e entende. O que eu fiz que deu certo? O que eu fiz que não deu certo? O que eu preciso fazer dentro dessa nova realidade? E aí, Cecília, começa a entrar em ser mais específico. E aí, quando você começa a estudar e ser mais específico, você começa a ter alguns insights de saber onde é que eu vou. Eu tenho clareza, eu falo assim, caramba, isso aqui é legal. Isso aqui não é tão complexo como eu acreditava que seja. E aí eu vou tendo mais confiança de agir baseado naquilo que eu estou aprendendo. Quanto mais eu me especializo, quanto mais específico eu for, menos obstáculos, mais resultados. Bom, muito bom. Eu quero agradecer aqui o pessoal que está aqui, nossos amigos, a Andréia. Oi, Ideia! Andréia, deixa eu colocar aqui, peraí, eu estava passando a Kátia. Tô adorando suas lives, Kátia. A Kátia também está fazendo um monte de live. Aqui o Carlos, o meu cabeleireiro, oi! Ele é sensacional. O Felipe Mota, Felipe, que bom ter você aqui. O Felipe Mota, ele tem um canal, né? Tem um programa no canal Fox, acho que ele ainda tá, mas ele também é muito bom, jornalista, fera. O Luiz Fernando, a Cristina, olha, todos vocês, a minha amiga Andréia, e todos que passaram aqui hoje, eu quero deixar aquele abraço, aquele momento de gratidão, porque assim, é sensacional poder compartilhar isso com vocês. Eu adoro estar aqui com vocês conversando, trazendo especialista. Elias, muito bom falar com você. Nosso tempo já começou a aparecer aqui, o famoso relógio. Legal. Muito obrigado, Cecília. Obrigado aí pela oportunidade, valeu mesmo. Vamos marcar de você fazer uma no meu canal também para a gente, né, continuar esse assunto aí, que ainda tem muito assunto pela frente ainda. Esse assunto adorei. É muito bom. Adorei. Muita história. Muita história. Gratidão. Eu estou super feliz. E vamos ver se a gente faz mais uma live para a gente botar conhecimento e também tudo que a gente aprendeu, não só nessa história de vida, mas também no Mente Milionária, né, nos nossos processos de coach, do Espaço Coach e tudo que já aconteceu com a gente. Vamos fazer? Vamos combinar? vamos combinar. Fechado. Vem mais aí, a gente marca. Gratidão. Valeu, pessoal. Um grande abraço aí. Muito obrigada, viu? Vou colocar o link dele, da página dele aqui no meu feed. Não esqueçam, tá? Hoje as lives, elas estão algumas indo para o feed. Nem sempre elas estão no ao vivo. Começou isso semana passada. Então, não esqueçam também de ir lá conhecer o trabalho do Elias, que é sensacional. Gratidão, pessoal. Boa noite e nos vemos na próxima live, ó. Grande beijo e fique com Deus. Valeu, Cê.